Olá pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Essa semana está sendo muito legal. Nós estamos tendo encontro todas as noites, que gostoso. Já faz desde quinta-feira passada que eu acho que estou tendo palestra todos os dias. E para mim é uma alegria, mesmo que pela distância, me comunicar com vocês, trazer uma mensagem bonita para todos nós, boa, positiva, otimista, que melhora a nossa vida, melhora a nossa esperança e fé com o nosso Deus, nosso Pai, com Jesus. E torna nossa vida mais gostosa, com certeza absoluta. Não tem como nós não nos beneficiarmos de acreditar e aprender coisas tão importantes. Eu queria falar hoje, quero falar sobre um tema que é como adorar a Deus. Como seria um comportamento correto para demonstrarmos uma adoração a Deus? Ou adoração a algo sagrado, ou adoração a algo superior a todos nós. E tem uma maneira correta para fazer isso. E às vezes a gente com um pouco de orientação se beneficia muito, porque a gente aprende e deixa de praticar certos atos, certas atitudes exteriores que não significam adoração alguma a Deus, desde que no nosso coração, nossa intimidade não tenha um sentimento sincero voltado ao nosso Pai. Não há nenhum problema fazer algo exterior, desde que no coração tenha sinceridade. E eu não quero adorar a Deus, ou aprenderemos juntos como adorar a Deus, para que Deus fique feliz conosco. Não, Deus sempre estará feliz, sempre estará querendo o nosso bem. É o nosso comportamento, é por nós que melhora um comportamento assim ou assado. Então, adorar a Deus de uma maneira correta é o jeito correto de nós nos aproximarmos de Deus. E Deus quer que estejamos com Ele, como todos os filhos que Ele tem, como todos os irmãos que somos. E é desse modo que nós vamos entender a palestra de hoje, a nossa lição de hoje. Ela está na questão 649 do Livro dos Espíritos. Tenho estudado bastante o Livro dos Espíritos esses dias e tenho visto quanto nós temos que realmente nunca desistir desse estudo, nos apoiarmos em Allan Kardec, estar atento, preparado para esse momento importante da encarnação, aproveitando cada momento, cada detalhe que nós temos, tá bom? A lei de adoração está como a primeira lei que aparece, e esta ordem tem todo o sentido, não é aleatório a condição, a escolha que Kardec colocou na terceira parte do Livro dos Espíritos, em escolhendo cada lei, cada ordem, para colocar e dar um pensamento, um ensinamento para todos nós. A primeira lei que aparece é a lei de adoração, como sendo um ato primeiro que se deve fazer. E neste ato que está a prece. O ato de adorar a Deus, vocês vão ver logo na primeira resposta, está totalmente ligado ao pensamento, à conexão com Deus. Isso sim é muito mais adorar do que um comportamento exterior. E é a primeira lei, portanto, muito importante de nós estudarmos e aprendermos bem. Na lei de adoração, pessoal, Kardec então perguntou assim, em que consiste a adoração? Sabe a pergunta, o que significa, em que se baseia, em que consiste a adoração, o ato de adorar a Deus? Veja que resposta. Na elevação do pensamento a Deus. Ponto final. Então, a adoração consiste em nós elevarmos o pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, nós nos aproximamos de Deus pelo ato sincero de elevarmos o pensamento a Deus. E esse ato quase sempre já nos traz a ideia da prece. Quando nós estamos num centro espírita, vocês não escutam assim? Vamos elevar o pensamento a Jesus, vamos elevar o pensamento a Deus. Então, nesse ato de elevar o pensamento, tem que estar imbuído um sentimento de amor por Deus, de gratidão, de carinho, de respeito, de vontade mesmo de estar próximo, de estar conectado, sintonizado com o alto. É para nós, ainda muito materializados, difícil essa condição de desligar o corpo de atos que temos no dia a dia. É difícil porque nós não estamos nem um pouco acostumados a fazer isso. E toda a sociedade, toda a condição humana de estar encarnado possibilita o contrário, adorar só por gestos, por presentes, por situações que não é o que precisa ser feito para Deus. Eu pensei numa condição de falar para vocês e ver se não tem sentido. Quando chega aniversário de alguém que amamos, chega aniversário de um filho, de um amigo, da nossa esposa, você quer dar um presente para esta pessoa. Então o que você faz? Você pensa em alguma coisa que ela vai adorar de ganhar.
se você souber que ela vai gostar de uma coisa, mais ou menos, e gostar mais de uma outra, ou adorar uma outra, você vai dar preferência àquilo que ela vai adorar. E claro que tendo condição de dar aquilo, de comprar, de fazer para chegar até as mãos daquela pessoa. E você pensa em algo que ela seja útil, que ela vai usar, que ela não tenha ainda, e que você possa ter acertado na mosca o seu presente. Porque você está amando, você adora aquela pessoa. Agora, para Deus, qual seria o presente que ele vai adorar? Qual seria o presente material, podemos até pensar assim, que dando para Deus, ele não tem ainda? Veja como começa a ficar claro que não é nada material, porque Deus tem o universo inteiro. Ele tem todo o ouro do planeta Terra, ele tem todos os diamantes, ele tem todos os minerais, as coisas valiosas que damos valor, não só do planeta Terra, mas de todo o sistema solar. Não só do sistema solar, mas de toda a Via Láctea. Não só de toda a Via Láctea, de todas as galáxias junto desse universo. Não só desse universo, de todos os universos que existem, os multiversos. Então eu não tenho que dar a Deus que ele não tenha ainda. Mas há uma coisa que eu posso dar a Deus que representa para ele um ato de adoração, que é elevar o meu pensamento a ele. Elevar não é levar, não é pensar nele, é elevar. É tornar um pensamento mais sublime possível. Entregar ao nosso Pai aquilo mais sincero que eu tenho dentro de mim. E isto ele adorará, isto o trará, nos levará a se aproximar de Deus. Então, em que consiste na elevação do pensamento a Deus. Vamos decorar isso, vamos memorizar isto. Adorar a Deus é elevar o pensamento a Deus, que pode ser feito em qualquer situação. Pode ser feito andando a pé, pode ser feito deitado numa cama, pode ser feito sentado numa sala de espera, pode ser feito dentro de um lugar onde tem um monte de gente. Pode ser feito de várias maneiras, mas eu tenho que conseguir me desconectar com o mundo exterior e me focar, elevar, me sintonizar com Deus. E para me sintonizar com Deus, o meu pensamento tem que estar o mais distante possível das coisas materiais, das preocupações do dia a dia. Assim dizia Jesus, antes de orarmos a Deus, vamos nos livrar das preocupações, das conexões com o planeta, para que eu possa levar um pensamento o mais sincero possível, lá do fundo do meu coração, onde não há nenhuma tentativa de esconder nada de Deus, do nosso Pai, tá bom? A próxima pergunta também é muito bacana. Origina-se de um sentimento inato, a adoração, ou é fruto de ensino? Essa pergunta é muito importante, que é feita por Allan Kardec. Por que ela é tão importante? Porque teria uma grande diferença se fosse ensinado ao homem esse sentimento de adoração, de conexão, de elevação do pensamento a Deus, ou o que quer que ele queira chamar, ou poderia já surgir dentro dele, naturalmente, como um sentimento inato, ou um sentimento que é aprendido, algo que é adquirido e ensinado de pai para filho. Bom, se fosse algo, vamos ver a resposta primeiro, a gente já vai comentar. É um sentimento inato, como o da existência de Deus, que todos nós, mesmo não ouvindo falar, temos que para nós é natural a existência de uma força superior. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, quase sempre, numa situação perigosa, onde estamos aflitos, assustados, precisando de uma ajuda, é natural que ocorra, nem precisa ser para Deus em si, mas de uma maneira que eu tenha comigo a ideia de alguém que pode me proteger, de algo que é superior, que tem uma força maior do que aquela minha preocupação, do que a minha força, porque eu noto a minha pequeneza, eu noto quanto eu estou ainda dependente de uma força superior, tanto que eu sou frágil, tanto que eu sou vulnerável aos problemas. Uma doença que me pega já derrubou todos meus projetos, uma circunstância diferente, algo que pode acontecer e eu sou incapaz de mudar esse destino. Então eu recorro a Deus. É interessante imaginar isso, tá na próxima questão, que todos os povos até hoje conhecidos na humanidade, isso está num livro, Uma Breve História do Mundo, relata que por mais simples que foram os povoados em todos os cantos do planeta, não teve um único povoado que era completamente ateu.
completamente desprovido de uma crença em algo superior. Não significa que não haja entre alguns indivíduos alguns que declaram-se ateus, mas nunca houve completamente ateu, um povo que não tinha fé em algo que não precisava ser chamado de Deus. Deus é a nossa palavra, a nossa definição, o nosso sentimento, mas que nem sabemos direito expressar o que significa o nosso Criador, a não ser as informações que a nossa cabeça já consegue captar. Mas então é algo que é inerente realmente no ser humano. Até nos animais você observa um entendimento, uma aceitação, uma submissão a algo que é superior. Para os animais, por exemplo, eles podem até nos colocar, seres humanos, como deuses, e acatam as nossas ordens, e morrem por nós, e nos adoram, entregam a vida, nos defendem, como você sabe quando você tem um cachorro em casa, por exemplo, a adoração que ele tem do seu dono, que para ele representa Deus. Então é natural, está no espírito, está no princípio inteligente isso, não é aprendido, não é herdado. Então não precisa que um pai venha ensinar, que ele tenha esse sentimento de proteção, de buscar alguém, alguma coisa que é superior, que é maior que ele, que seus próprios problemas. E desse modo é inato, está inerente na condição de existir este sentimento de adoração, de querer proteção, de, mesmo que não sabendo muito, mas ficar no quarto ali e nos sintonizarmos com o nosso Pai. Aqui que ele faz essa pergunta, então, ó, 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Não. Que nunca houve povos de ateus. Nunca houve povos completamente ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo e que não necessariamente é expressado pelo comportamento humano da mesma maneira. Nós nos comportamos perante Deus, nós nos manifestamos a nossa adoração de um certo modo. Outros povos com outras culturas manifestam de um outro modo, chamam de outro nome. Podiam até ter chamado de deuses no plural, como os gregos politeístas faziam. Ou os romanos, antes de adotar a questão do Deus único, o politeísmo, na verdade, era uma adoração aos deuses, que era tudo canalizado para o único Deus, que é o nosso Pai, Criador. Então, todos os povos, isso é confirmado por este livro, eu repito, Geoffrey Blaney, o seu escritor, e ele escreve esse livro, Uma Breve História do Mundo, onde ele relata toda, não é sobre isso só, mas ele vai começando a dizer como os povos surgiram, surge na África, da África eles migram para as Américas, e vai se espalhando, baixa a maré, eles conseguem cruzar a pé. E todos os povos, ao longo de todos esses territórios, tinham sinais de culto a alguma força superior. E ninguém havia os ensinado. Então prova que é inerente, que está em todos nós, e até hoje na história nunca houve, nunca haverá um povo completamente ateu. Tá bem? O ateu, inclusive, é uma pessoa que, na grande maioria, é de extremo bom caráter. Ele talvez tornou-se ateu pelo que as religiões têm feito para tentar interpretar com interesse, para atrair fiéis, para trazer mais dinheiro, para fazer proselitismo. Isso o espantou. E isso fez com que ele não pudesse acreditar que Deus fosse representado daquele modo como está se representando uma certa respectiva religião. Mas o ateu em si, ele tem argumentos, na minha opinião, muito mais lógicos que muitas seitas, religiões explicam de Deus. Então se fosse para dizer, olha, Deus age assim ou ele não existe? Para agir assim, eu prefiro falar que ele não existe, porque eu não consigo compreender como é que Deus pode agir deste modo. Como é que nós podemos acreditar que exista um Criador, um Pai, tão frágil, tão odiento, tão vacilante como esse que está sendo pichado ou pintado na nossa cultura. Então, nessa interpretação, se eu não tivesse uma outra interpretação, eu prefiro falar que acho que Deus não existe, não, porque não é possível ele ter preferência para um e não para outro, tomar partido de um lado e não de outro, e nos criar de uma maneira assim tão ruim que seria se existíssemos e não fosse como a doutrina espírita me explica e me mostra, tá bom? Então, olha que interessante essa história, que já concluímos. A adoração consiste na elevação do pensamento a Deus.
e que pode ser feito em qualquer lugar. É a faculdade cognitiva, é a faculdade do pensamento. E eu posso pensar no que eu quiser em qualquer circunstância da vida. Eu posso estar sendo ameaçado por um grupo terrorista que me sequestrou, que está com a faca no meu pescoço, e eu estou com muito medo. Porém, ele não pode me obrigar a pensar no que ele quer que eu pense. Eu posso até dizer que estou pensando quando no fundo eu estou completamente diferente em pensamento, me sintonizando com o meu Pai, com o meu Deus, com aquele que me criou e que pode me proteger em qualquer circunstância. Mas então, a faculdade cognitiva é totalmente particular de cada um. Já a faculdade volitiva, a faculdade da vontade, da ação, pode ser controlada por forças superiores, por forças maiores, pela opressão, pelo domínio, pela arma, pela ameaça. Só que no pensamento não tem perigo. Ele é intocado. Então Deus faz uma maneira de cada filho nunca se sentir obliterada a possibilidade de comunicação, proibida, banida a condição dele entrar em contato com o Criador, ou com Jesus, ou com os espíritos superiores. Está em nós e ninguém mexe em nenhuma circunstância. Então eu não preciso ter braços para pensar em Deus, eu não preciso ter um corpo para pensar em Deus, eu não preciso estar num lugar específico, usando uma certa roupa, fazendo certos gestos. Não, eu adoro a Deus pelo meu coração, pelo meu pensamento, pelo meu íntimo, que morto, eu quero dizer, encarnado ou desencarnado, nós sempre vamos estar com este contato ligado a Deus. Pode-se considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Então ele diz uma pergunta aqui, que se podemos considerar a lei natural como fonte originária da adoração. A adoração está na lei natural. Não é a adoração que originou a lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a criação, tanto as leis físicas que regem o planeta Terra, toda a matéria do universo, que também é de Deus, quanto as leis morais que regem o nosso comportamento, que explicam nossos sentimentos, como deveriam ser, sendo que é lei e não tem como mudar. Então a adoração está na lei natural, como também a lei do trabalho está na lei natural. A lei de reprodução também está na lei natural. Então não é a adoração que originou a lei natural, é o contrário. A lei natural, foi criada e a adoração está nela, como outras leis que nós conhecemos. Pois resulta de um sentimento inato no homem. Mais uma vez ele repete. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Então todos os povos já manifestaram essa adoração a Deus, esse culto que pode ser no início muito mais exterior, de comportamento mais para mostrar para a sociedade que você faz, que você adora, ou como animais para sacrifício. Você nota que é uma adoração exterior. Todos os povos tiveram isso, mas ele está se manifestando de uma maneira diferente entre si, porque é o jeito que ele achou, por enquanto, tão rudimentar no entendimento, que é o jeito correto de adorar a Deus, quando na verdade a lei de adoração ou adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Por exemplo, na nossa prece, no momento que nós nos colocamos em comunicação com Deus, no momento em que pensamos em Deus, nos aproximamos de Deus, tá bem? Olha que pergunta sábia agora, Kardec vai começar a perguntar sobre comportamentos exteriores, como a adoração manifestada por gestos. É a 653. Precisa de manifestações exteriores a adoração? Que pergunta sábia, pessoal. Por quê? Porque, é claro, se a lei de adoração, tá bom, é íntima lá, você está sentindo, está correta, mas não precisa também ter uma manifestação exterior, algo que você manifeste para mostrar, talvez até para a sociedade, mas para Deus que seja de algum modo, fazendo alguma coisa em ação, com a volitiva, ou seja, ação da vontade? A resposta é assim, a adoração verdadeira é do coração. Ponto final. Tem mais resposta, mas ele dá um ponto final. Então, a verdadeira adoração é a do coração, é a do sentimento nosso. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Que resposta sábia! Não precisa em si
fazer atos exteriores para demonstrar a tua adoração. A adoração é a sinceridade de um sentimento que você tem por Deus, mas saiba que todos os atos exteriores que você tem está sob o olhar de Deus. Está sob o olhar de Deus. Então tudo que você fizer, é claro que tem que ter coerência com o sentimento que você carrega ou que você não carrega. Se você tem realmente adoração, você tem na teoria o amor. É como se eu falasse o amor e a caridade. Qual é a semelhança, qual é a diferença? A caridade é o amor colocado em prática. Se eu falo assim, eu amo você, eu quero dizer que o meu sentimento, lá no meu íntimo existe amor, existe adoração. Mas quando eu digo que eu tenho a caridade, eu manifesto a teoria em prática daquela teoria que é o meu amor, que é o meu sentimento. Amor é sentimento, caridade é prática do sentimento. É a manifestação. E Deus está olhando cada ato que eu tenho, se está condizente com o que eu estou sentindo, com o que estou pensando. Então, lembre-se que a adoração verdadeira é do coração, mas em todas as nossas ações, devemos nos lembrar que o Senhor tem sobre nós o seu olhar. Será útil a adoração exterior? Kardec não desiste. Quando ele percebe que a resposta dele não foi como ele queria ou não explicou o que ele mais queria, ele vai além. Então ele coloca um item A na mesma questão, que é este caso. 653, item A. Será útil a adoração? Sim, eles disseram. Se não constituir num vão simulacro. Então se você está adorando só para fazer uma simulação, para chamar atenção, está em vão. É inútil isso. Mas se for um gesto, uma atitude sincera, não é uma simulação, não é um simulacro, vale muito a pena. E sim, é útil a sua adoração através desse gesto. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Olha isso que como se agrava. Então, fazer uma adoração, manifestar um gesto exterior de Deus é bem-vindo, não tem nenhum problema. Pode fazer o quanto quiser. Por que você acha que Deus não ficaria feliz de você ter um ato sincero que demonstra a sua adoração ao Pai perante os seus irmãos, as pessoas que habitam aqui na Terra? Se foi um ato de amor sincero, de carinho, de ajuda, de caridade, de proteção a alguém, não, está bem-vindo. O problema é quando você não adora Deus coisíssima nenhuma, você está fazendo aquilo, por exemplo, para ganhar voto, para ganhar ibope, popularidade, para mostrar quem você não é. Aí que é em vão. Ele fala, nossa, essa pessoa está hipócrita. E o que é o pior, ó, ele diz que se procedendo assim, dá um mau exemplo e não imaginam o mal que causam. Por quê? Bom, se a gente não imagina, eu também não ouso dizer que é por causa disso, que a gente não pode imaginar, eu também não posso. Mas eu suponho que seja que, através de atos exteriores, se eu estou ensinando os meus irmãos a adorar a Deus por gestos exteriores, eu estou até atrapalhando ele a adorar do jeito correto. É íntimo dele, é inata a lei, ninguém está falando que não é. Mas se eu digo, ó, Deus gosta desses tais sacrifícios, para a colheita ser boa temos que sacrificar um animal, para que arrumemos isso tem que fazer... Não, não, você está ensinando errado as pessoas e está prejudicando, você não sabe o mal que você está causando. Era melhor falar que você é ateu. Por isso que aqui ensinar errado complica muito. Ensinar errado com boa vontade, com o coração sincero, tudo bem, você estava tentando ensinar. Mas ensinar errado, sabendo que aquilo lá é para atrair, falar, ó, você tem que adorar a Deus dando dinheiro para a igreja, você tem que adorar a Deus tendo tais gestos, quando a própria pessoa não dá o dinheiro, ela que recebe, ela faz usufruto, se beneficia daquele dinheiro que... A duras penas um fiel deu 10% do seu salário, ou deu seja lá quanto for que ele quis ofertar, se aquela pessoa ensina errado para ele, dizendo, olha, você fazendo esse ato, você vai ter um lugar no céu, ou Deus vai estar de bem com você, as tuas dívidas vão acabar, você vai ganhar uma casa com piscina, isso é muito errado, você não sabe o mal que você está causando. Ao invés de como faz nossa doutrina espírita,
nos acalmar, mostrar para a gente que nós podemos amar a Deus em qualquer situação, adorar a Deus é no pensamento, é no coração, e não precisa estar rico ou pobre, são ou doente. Pelo contrário, às vezes com menos saúde, com menos dinheiro, com menos beleza, com menos status social, a nossa adoração é muito mais sincera, ela eleva, porque eu me coloco na minha condição de ser um ser tão pequenino, tão dependente, e me ofereço a Deus a amá-lo e pedir a proteção com mais sinceridade, tá bem? Na questão 654, Kardec perguntou: Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Olha que pergunta boa. Como Kardec perguntava a ponto de afunilar a resposta. Então, tá bom, tem dois que adoram Deus. Um pratica a adoração fazendo atos exteriores deste modo. O outro pratica a oração fazendo atos de amor daquele modo. Qual que Deus prefere? Tem uma que Deus prefere mais, mais agradável para ele? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Então, mais uma vez, pessoal, veja que não é tão difícil da gente aprender e interpretar. As respostas muitas vezes são repetidas. Deus prefere, mas não é que prefere o filho e não prefere o outro, né? Gosta de um e não gosta do outro, não é isso. Ele prefere que o filho já esteja acertando mais do que errando. Ele gosta daquele filho igual a gosta de todos, nos ama igualmente, por mais bondoso ou mais maldoso que sejamos. Ele não quer que nos permaneçamos no erro. Ele quer que acertemos, ele quer que nos elevemos nas atitudes. Então, ele gosta mais das atitudes dos filhos que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Agora, pensa você aí, como é que você está sentindo, como é que é essa adoração sua perante Deus. É sincera? Tem algum interesse por trás? Só se preocupa com pedir, com ter ganância? Fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Então ele coloca dois grupos aqui. Um que adora a Deus do fundo do coração, praticando o bem, com sinceridade, evitando o mal. E um que pratica o ato de adoração ou tentam honrar Deus com cerimônias que não os tornam melhores para com os semelhantes. Então a adoração, a sinceridade tem também como objetivo me tornar melhor para o meu semelhante. Por isso que a gente tem que adorar a Deus representando em gestos no amor que ele tem para com os filhos. Então o que eu puder fazer de bem para o meu irmão, que é filho dele, vai ser agradável a Deus. É por isso que a gente tem que lembrar, como que eu posso dar um presente então para Deus que ele não tem ainda e que vai ser agradável? É dar para ele o comportamento que eu nunca dei, um comportamento sincero, de amor, de adoração, de pensamento elevado a Deus e exteriormente nenhum problema em eu manifestar, desde que seja para me melhorar em relação aos meus irmãos. Vocês podem fazer isso na casa de vocês, todos, com facilidade, com grande ensinamento. Olha que bacana que continua, ó. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob as que as exprimam. Então eu posso realmente ter infinitas possibilidades de expressar o meu amor a Deus. Se ele for sincero do meu coração, será muito bem-vindo. Eu posso expressar num ato de caridade a um irmão, ou fazendo uma outra coisa boa para a sociedade, ou boa para os animais, para o meio ambiente, para a natureza, para o meu planeta, me melhorando em relação ao que eu era antes, para uma vida em grupo, em sociedade. E estou expressando dessa maneira, e é muito agradável a Deus, não tem nenhum problema, desde que o nosso sentimento seja coerente com isso. Então, como é que está o seu comportamento e o seu sentimento em relação a Deus? Você que está aqui me ouvindo, ó, que temos 173 corações conectados com a gente. Como que está o teu relacionamento? O teu exterior, o teu comportamento em relação aos semelhantes, está condizendo a adorar realmente a Deus? É isso que você está oferecendo para Deus como um gesto de quem gosta, de quem adora e quem vai daqui a pouquinho, numa afliçãozinha maior, pedir ajuda a Deus?
Por que você não ajudou mais enquanto você tinha condição? Enquanto você estava saudável, com um pouco de condição financeira? Por que você não deu um pouco mais de assistência a eles? É porque você demonstra que você não adora a Deus. Porque Jesus falou, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, para ser um discípulo de Jesus e um filho de Deus, cristão legítimo, é a mesma coisa, é demonstrando o amor ao nosso próximo, à nossa sociedade, ao nosso planeta, a tudo que nos cerca e nos está ao alcance de fazer o bem. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá a todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Então, ele tem uma adoração muito grande, mas na hora H, ele não reparte nada. Ele não tem nenhum pudor, ele é corrupto, ele é desonesto, ele é violento. Ele não mede a dor, ele não tem empatia por ninguém. Então esse cara não adora nada. Esse cara está tentando oferecer para Deus o quê? Um comportamento egoísta? Ele não tem o que dar para Deus. Então, quando você fala, dê para Deus, é de Deus esse dinheiro. Não, não é de Deus não, esse dinheiro é do homem. O papel moeda, a criação do dinheiro, que é uma coisa muito útil para a sociedade, porque eu ofereço trabalho como dentista, eu não quero receber o escambo de uma pessoa, ou a outra pessoa, por exemplo, ela cultiva cebola, eu não quero ganhar cebola em troca do tratamento, então o dinheiro é uma carta coringa que se transforma no bem que eu quero comprar, então tanto quando eu vou consumir, ou quando vão consumir comigo, oferecendo o trabalho, é através desse dinheiro. Mas esse dinheiro nós que criamos para nos organizar em sociedade. Deus não precisa deles, não. Então, quando você vai ajudar um centro espírita com dinheiro, saiba que é para ajudar na manutenção do centro espírita. E nós não temos dízimo, nós não temos nenhuma obrigação. Doa quem quer, e é através quase sempre a venda de livro, a venda de torta de limão, a venda de qualquer coisa nesse sentido. Então, nós entendemos claramente isso, ok? Olha que bacana que continua aqui, ó. Então é hipócrita aquele cuja piedade se pauta, né, nos atos exteriores, que sente uma coisa diferente e faz para Deus algo que não condiz, né? Mau exemplo se dá a todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso ou ciumento. Ele usa a palavra cioso aqui, que significa isso, né? Ciumento. Duro e implacável para com outrem, ou ambiciosos dos bens deste mundo. Às vezes eu tenho escutado muitas pessoas falarem assim, nossa, são ambiciosos, olha, ele é uma pessoa muito ambiciosa, colocando como uma característica boa, uma qualidade alguém ser ambicioso. O ambicioso que ele fala aqui é aumentar lucro, aumentar a propriedade. Não tem nenhum problema se você tem um trabalho e você ganha seu dinheiro e você consegue pagar as suas contas e poupar um pouco de dinheiro para o seu futuro, para a sua aposentadoria, quando você envelhecer. Tudo bem, tudo saudável. Mas não é esse tipo de ambição que ele fala. A ambição é aquela pessoa que quer a qualquer custo aumentar, e às vezes passa sobre a moral para ganhar mais propriedade. Essa ambição não é bem-vinda. É o que eles nos dizem, tá bem? Deus, que tudo vê, dirá. O que acontece, o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem e ignorante que vive no deserto. Então vocês que são estudiosos da doutrina, que estão cada vez mais conscientes, a nossa responsabilidade está aumentando. Quanto mais você tiver conhecimento, mais será cobrado. Então é melhor eu ficar na ignorância? Não, porque uma hora você vai ter que ter o conhecimento. O problema é você ter o conhecimento e não mudar com o comportamento. É maravilhoso ter o conhecimento e mudar. Aí você é super beneficiado, super exaltado. Mas ter o conhecimento e fazer pouco caso disso, fazer o mal, não ajudar, não consigo compreender que realmente não esteja certo essa frase, de que aquele que muito conhece vai ser muito mais cobrado, é 100 vezes mais culpado do que o selvagem e ignorante que vive no deserto. E como tal, será tratado no dia da justiça. Vocês lembram que Jesus falou, com a medida que está medindo, serás medido. Então a régua que está usando para acusar, para apontar o dedo ao teu semelhante, é a mesma proporção que você vai ser no dia da justiça. Não entendendo errado, que não é um dia da justiça final, o juízo final, onde é o único julgamento e agora você vai decidir, ou Deus vai decidir sobre você, se você vai para o inferno
ou para o céu, para o paraíso. Não, não há esse dia específico do juízo. Há a possibilidade de você, no julgamento da consciência, após aquela encarnação, ser julgado assim, puxa vida, eu errei, eu medi errado, eu era muito mais exigente com as pessoas do que comigo. Eu era muito mais exigente com os outros do que, na verdade, fazer algo que eu poderia ter visto de uma maneira diferente e colocado para mim agora uma régua mais proporcional ao que eu sou, ao que eu consigo fazer. Continuando. Se um cego ao passar vos derruba, perdoá-los-ei. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-ão e com razão. Vocês lembram, não sei se vocês se lembram, teve uma pegadinha aí de YouTube que uma pessoa estava sentada num banco, quietinho ali, aguardando e com espaço para um outro sentar, naqueles bancos de praça. Só que era num shopping. E aí vinha então uma outra pessoa, uma senhora, um rapaz, sentava ali e ficava sentado quieto. Só que essa pessoa tinha um dispositivo que, quando ele apertava uma bombinha, saía um jato de água, não em jato, mas pulverizava, assim, como se fosse um espirro. E ele virava para a pessoa fingindo que tinha espirrado e que aquela aguinha era do espirro dele. Nossa, né, na época de pandemia, se isso fosse feito no coronavírus, a pessoa ia acabar de matar o outro, né? De medo, de susto e de raiva que daria. Só que acontece uma coisa interessante. Ele faz esse gesto, molha a outra pessoa, que rapidamente não consegue controlar os impulsos de raiva, já vira querendo blasfemar, ofender, atingir. E aí que vem a pegadinha. Ele fala, desculpa, eu sou cego. Eu não sabia que tinha ninguém aqui do lado. E ser cego já tem me dificultado tanto. Já. Todas as pessoas que estavam ali passando por essa situação amenizavam, conseguiam dominar o sentimento e falavam, não, senhor, desculpa, eu me exaltei, eu não sabia. Aí depois ele mostrava que não era cego para dar a confusão, para fazer a pegadinha, a graça aparecer. Eu achava que podia parar por ali, não precisava desmentir para irritar o outro, né? Mas então acontece isso mesmo. Quando uma pessoa cega nos derruba sem querer, tropeça na gente, tromba, faz alguma coisa, a gente não fica bravo, porque ele não enxerga, coitado. Mas quando alguém que enxerga muito bem faz, nos derruba, coloca o pé para nos derrubar, com razão a gente fica muito bravo. E é esse exemplo de espirrar na outra pessoa, ela vai ficar irritada, mas quando ela vê que é cego, ela diminui a raiva. O que também mostra que nós temos capacidade sim de dominar os nossos sentimentos. Cria uma história na cabeça. Do mesmo modo como você cria uma história para o mal, quando você está fechada na rua, cria uma história para o bem. Você falou, folgado. Você não sabe se ele é folgado, só porque ele fechou, só porque aconteceu uma coisa, ele não viu, ele não deu seta. Vai que queimou naquela hora, ou ele queimou faz tempo, mas ele não teve condição de consertar. Folgado, barbeiro, né? Você ofende a pessoa. Você criou uma história ruim e se envenenou com ela. Faz o contrário, cria uma história boa. Fala, meu irmão, vai com calma, cuidado, olha, conserte essa lanterna. Em pensamento, nem cria bate-boca, porque no trânsito acontece cada coisa feia, cada briga com morte, por causa de uma fechada, uma discussão boba de irmãos que nem se conheciam, passam a se odiar no primeiro instante de vir. Não façam isso. Pede desculpa, eu não te vi. Vai em paz, meu irmão. Você consegue fazer isso. Era só criar na cabeça uma história capaz e possível de fazer isso. Então, não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma ou em outro idioma. Olha que verdade. É verdade, uma prece do Pai Nosso feita em português, Deus gosta mais ou ele prefere uma prece do Pai Nosso feita em alemão, feita em inglês, feita em japonês? Tanto faz, meu Deus do céu, não tem nada a ver. Um mudo, então, não poderia fazer uma prece se ele não articula palavras, se ele não consegue, se ele nunca ouviu o som, ele não consegue articular. Então, na verdade, não tem. É como você perguntasse qual gesto de adoração ele gosta mais, exterior. Não interessa, era como você perguntar em que idioma que ele quer que você reze o Pai Nosso, ou que você se dirija a ele. Não tem disso, pessoal, tá bom? Que linda resposta que nos mostra numa analogia linda aqui, muito bacana. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Olha que resposta mais bonita. Os cânticos que fazemos a Deus não chegam em Deus se eles não passarem pela porta do coração. É como se o coração fosse um
um propulsor, ele dá um impulso aos nossos sentimentos, às nossas preces, e que elas então chegam até Deus. Um sentimento que precisa passar pelo coração, real, verdadeiro, e não um sentimento da boca para fora, exterior, falso, que engana as pessoas, que ludibria, usa a fé, a adoração que está no coração dela, mostrando para ela que ela tem que exteriorizar aquele ato, dando dinheiro, ou se comportando de uma tal maneira para interesse daquele grupo, daquela sociedade, daquela condição religiosa. Nós vamos responder por isso, e essas pessoas responderão muito por isso, porque nós não podemos imaginar que isso agrade a Deus, porque é um ato totalmente interesseiro, não pode ser uma atitude moral, e sim uma atitude amoral, ou, para não dizer imoral, mas nós não sabemos a consequência que isso vai dar, e vamos responder por cada situação, por cada erro que cometemos, se sabendo do erro, pior ainda. E pessoal, hoje aconteceu uma coisa que, mais uma vez, isso volta à tona, eu quero comentar com vocês, e que eu me lembro de já ter comentado isso em outras oportunidades, mas eu não consigo argumentar para mim outro motivo, senão assim, uma maldade do homem ainda, uma fragilidade, um medo. Sempre que eu vou num restaurante aqui perto de casa e eu acabo conversando ali com os funcionários, eu comento assim, hoje, por exemplo, aconteceu isso na hora do almoço. Olá, tudo bem? Aí eu falo, tudo bem? Você já almoçou? Perguntei para a moça que estava ali entregando os pratos, né? Ela falou, não, a gente só almoça depois de todos os clientes almoçar, só na hora que já fechou o restaurante. Daí eu falei, que bacana, é bom assim, porque aí o que sobrou vocês podem comer à vontade, comer quanto quiser e não precisa pagar nada, né? Eu sei que não é assim, eu estou induzindo ela a me contar uma coisa. Aí eles dizem, não, a gente tem que pagar igualzinho. Eu falei, mas não pode, por quê? Porque essa comida vai ser reaproveitada ainda? Ela falou, não, a comida vai ser jogada fora. Aí eu digo, mas se vai ser jogada fora, por que vocês, já que já está fechado, quietinho entre os funcionários, não podem comer? Aí eu não consigo encontrar um argumento que explique, que justifique por que isso tem que ser assim, pessoal. Algumas vezes eu posso pensar, porque falam assim, porque então o funcionário vai fazer mais comida para sobrar, para depois ele poder almoçar. Bom, se é essa real, lá no íntimo dele, a preocupação do patrão, então ele podia falar assim, senhor patrão, quanto que o senhor quer que façamos de arroz? 10, 20 xícaras? Tá aqui, pode fiscalizar. Quantos pastéis serão fritos? Quanto de feijão? Quanto de salada? É o que o senhor nos ordenou. Se naquele dia não veio pessoas para comer e sobrou, nós não fizemos a mais, nós fizemos o que era ordenado para a gente. Será que não é problema, não tem nenhum problema em deixar que o funcionário somente almoce sem ter que pagar do próprio bolso, já que vai jogar fora? Deixa eu exagerar aqui um pouquinho no pensamento. Vamos imaginar então que eu fale para o patrão assim, senhor, o senhor não pode deixar a gente almoçar, nós estamos com fome, e vida de funcionário, eu imagino de estabelecimento assim, de mercado, de restaurante, não é tão fácil, pessoal. A gente sabe que a vida de um funcionário de restaurante no Brasil, ele deve estar passando um pouco apertado com a condição financeira e econômica. É difícil, tanto imposto, tão pouco que ganhamos, tanta necessidade. Então ele fala assim, não, eu não posso dar para vocês, porque tudo que sobrar eu vou levar lá na minha fazenda e vou dar para os porcos comerem. Eu diria, tá aí um argumento então que eu não falo mais. Por que você quer comprar porco? Não, porque é dele. Ele pode fazer o que ele bem entender. Eu não faria assim. Eu compraria ração para o porco, outra coisa, e daria aos meus funcionários. Para haver até uma irmandade, uma familiaridade, carinho e amizade entre o patrão e o funcionário. Por que não pode haver? Eu não consigo entender. Eu tenho uma funcionária onde sou muito amigo dela. E ela é minha amiga. Trabalhamos em equipe, trabalhamos feliz de estar entrosado ali um com o outro. É muito mais saudável pelo próprio sentimento. Mas aí eu vejo, não pode porque o funcionário faria mais. Então, sendo fiscalizado, ele não faria mais. Aí alguma outra pergunta que acontecia até no passado quando eu perguntava, eu não posso pegar o que sobra de comida aqui para levar para moradores de rua, para organizar pessoas que não têm nem onde cozinhar, já está cozida, já está pronta a comida.
Não porque pode passar mal. E eu falei isso com ela não está mais lá, mas era uma das gerentes da cozinha ali. Eu fui pedir isso. Não pode que eu eleve a comida, não, porque vai que um é intoxicado, passa mal e vai sobrar para o Taust. Eu falei assim, e se nós fizéssemos uma declaração para eu assinar um termo de responsabilidade? Eu, como Tato sabe, assinaria. E ainda mais pode fazer assim, vocês vão lá, leva a comida, põe no lixo, mas é claro, embaladinha nas caixinhas, tudo dentro de um saco, que até eu vou usar esse saco para levar lá. Larga no lixo e fica filmando. Aí vocês me dão um sinal, eu disse tudo isso. Eu vou até a pessoa e falo assim, posso ir? Tá filmando? Tá bom. Aí eu vou lá, pego do lixo, em frente o estabelecimento, e vocês me filmam. Vocês não terão responsabilidade. Vocês têm um termo de responsabilidade que eu assinei. Vocês estão dizendo que eu estou pegando do lixo, está provado. Aí depois que pega do lixo, eu vou lá em tal lugar, vocês mostram eu lá entregando o alimento para eles com a mesma roupa, na mesma hora, no mesmo saco plástico. Vocês não vão ser culpados, pode ter certeza. Não pode, a gente não pode fazer. E aí eu não tenho mais o que falar. Então, meus amados, eu não entendo, eu não sei por que nós desperdiçamos tanto a oportunidade de demonstrar adoração a Deus, adorando os nossos irmãos, ajudando a eles. E eu só estou pegando nesse ponto dos funcionários se alimentarem, porque é um ponto, mas tem um monte de outras coisas que a gente prefere jogar fora do que fazer um gesto. É diferente a possibilidade, por exemplo, de num caixa que está trabalhando com dinheiro. A pessoa entrega para você o dinheiro para pagar aquela mercadoria e no final, no fechamento do caixa, se sobrar dinheiro, fica para o estabelecimento. E se faltar dinheiro, o funcionário tem que pôr do bolso dele. Aparentemente isso é cruel, mas não é, porque veja bem, vamos imaginar que tenha lá um caixa muito espertinho, muito mau caráter, e vem um senhor meio desavisado, e ele ludibria rapidamente, ele pega uma nota, fala, o senhor me deu uma nota de 10 quando era uma de 50, e ele consegue fazer sobrar dinheiro no caixa dele, na caixa dele. Então ele pode levar para casa, e isso então o estimularia a fazer isso. Já não o estimula, se ele tiver que, mesmo com essa artimanha toda, tiver que entregar para o estabelecimento, falar, então não vou ficar fazendo para ganhar dinheiro do estabelecimento, para o estabelecimento. E se faltar e ele não tivesse que pôr do bolso dele, ele poderia dizer, bom, tá certinho o caixa, mas eu vou sumir aqui com 10 reais hoje, com 20 reais amanhã, e não tivesse que pôr, então poderia estimular ele a furtar o dinheiro do caixa. Então eu concordo nesse caso, que se sumir do caixa, onde você, caixa naquele momento é o responsável, você vai ter que pôr do bolso, e se sobrar, fica para a empresa. Eu concordo, então eu não discuto essa possibilidade. Mas voltando à possibilidade de jogar comida fora, já está pronta. Não vai para o outro prato, não vai para um animal comer, não vai para um outro para fazer uma ração, não. Vai para o lixo, para o esgoto, assim, para descarga. Vamos dizer, que tristeza. Na pizzaria ainda é pior ainda. Imagina um detalhe, imagina que numa pizzaria você venda 80 pizzas numa noite. E que cada mesa, cada família, cada grupo que pediu a pizza, comeu boa parte dela e sobrou um único pedaço, uma única fatia. E aquela família achou por bem não levar embora. Ah, pode jogar fora, pode ficar aí, nós não vamos levar um pedaço. Né? Já tá, se fosse metade da pizza ou mais. Então, 80 pizzas que foram vendidas, cada uma sobrou um pedaço, então nós temos 80 pedaços de sabores variados na pizzaria ao fim do dia. Já fechou as portas, já não tem mais ninguém ali no estabelecimento. O funcionário não pode comer aquela pizza, já que não quer levar embora para não ter problema de intoxicação, então não pode comer ali? Não pode, tem que jogar fora. E eu ouvi dizer que alguns funcionários chegam até a falar que joga-se que boa na comida saudável. Eu não consigo imaginar que exista atos de não adoração a Deus fazendo isso. Dentro de nós tem coisas muito ruins ainda, muito feias, pessoal, muito imundas, muita maldade, muito egoísmo, muita falta de luz. Eu suponho que, mesmo que se tivesse um funcionário ali mau caráter, que tentasse até criar um problema, iria por água abaixo se ele visse um patrão, um colega de trabalho com ele, permitindo que ele se alimente. Eu até deixaria levar para casa, acho que não estou enganado em dizer, pode levar para casa, porque eu tenho certeza que eu estaria fazendo um gesto de adoração a Deus, fazendo isso pelo meu próximo, pelo meu irmão, que é uma alma que precisa também de vida, né? de
se alimentar e ajudaria a atenuar um pouco aquela condição difícil de alguém que às vezes não tem nem muito bem como comprar os mantimentos para casa. Mas, pessoal, o ato de adoração está onde se fala sobre a prece. E a prece é pensar em Deus, é pôr-se em comunicação com Deus, é aproximar-se de Deus, segundo algumas questões para frente, nesse mesmo capítulo que estamos lendo, a lei de adoração. E a prece, muitas vezes, você não precisa saber fazer. Não tem decoreba de prece. Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, ele ensinou uma oração modelo, no qual podemos fazer uso das palavras do Pai Nosso, mas o próprio Mestre não poderia se contradizer ensinando o Pai Nosso, querendo que fizéssemos exatamente aquela prece, sendo que ele próprio fala, não se preocupe em repetir muitas palavras, em fazer as preces decoradas, as mais do que vem do fundo do coração são as que são melhores. E tem uma música que eu queria tocar aqui para vocês, e a gente encerra, que mostra isso, que você às vezes está com a vida toda atrapalhada, está muito difícil, você não está conseguindo paz, e você vai então se oferecer para uma condição de uma ajuda, de um ser superior, mas você não sabe nem rezar. Então você vai lá só para se mostrar, para mostrar o seu olhar, para Deus te ver. Não se preocupem com isso, Deus vai te ver em qualquer lugar que você esteja, porque Ele é nosso Pai e nos ama muito e nunca descuida da gente. Mas a oportunidade de você orar a Deus, não precisa ter um idioma específico, não precisa ter certas palavras, não precisa estar usando uma roupa, não precisa estar em um certo lugar. Só precisa de um recolhimento, um lugar onde você consegue ir lá no seu porão do coração, lá na sua intimidade e orar a Deus, elevar o pensamento a Deus. E ter toda a adoração, o amor que pode se ter por um Pai que realmente nos retribui, nos ama, nos quer bem. Então, dessa música, eu agradeço muito o trabalho de vocês hoje. Eu espero que vocês daqui para frente, como eu também, tentem fazer assim, ter uma coerência entre pensamento e gesto, entre comportamento e sentimento, fazer o bem que você sente lá. Fazer dentro das suas possibilidades, para quem está próximo primeiro. Não precisa, como eu dei esse exemplo do funcionário, tentar fazer caridade lá na África, como o Wagner Moura faz tão dignamente, tão lindamente. Ele está fazendo um lindo trabalho. Se é lá que você se sente atraído, então vá. Mas não se esqueça de que próximo a você, você também pode ser muito bondoso, muito caridoso e adorar a Deus num simples gesto, de em vez de jogar comida fora, permitir que o teu funcionário, que o teu amigo se alimente ali e não precise gastar aquele dinheiro, porque você não vai estar perdendo nada, você não está, porque aquilo já estava comprado e seria só jogado fora. Ou o interesse, a ganância em ganhar mais um pouquinho em cima dos funcionários também, ou descontar o salário dele, que já é tão pequeno, pela alimentação que é tão necessária à vida dele. Posso estar errado, mas sinto no meu coração que essa é a verdade para mim, acho que agiria assim, não conseguiria agir diferente. Tá bom? Pessoal, então, quem puder cantar aí comigo à distância, cantem, tá bom? Essa música fala sobre isso. A gente nem sabe como falar com Deus e às vezes acha que Deus precisa nos se mostrar para fazer, para adorar, sendo que é lá no íntimo e lá no nosso coração. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ou giló desta vida comprida a só. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão
minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês então. Não precisa saber rezar e nem precisa ir lá para mostrar o olhar para Deus. Basta ser sincero, ter no coração um sentimento que eleva você, aproxima de Deus, porque isso vai te dar os melhores caminhos a escolher, as melhores respostas dentro do seu próprio coração, que é quando a gente escuta a verdade.
Adorem a Deus intimamente. E os gestos exteriores têm que ser aquilo que você pode oferecer a Deus, que Ele não tem ainda e que Ele se agrade. E o que Ele não tem ainda é o nosso bom comportamento. Vamos oferecer para Ele o que melhor nós podemos fazer de bem para a nossa sociedade, para a nossa família, por todos os lugares que nós passarmos. Um beijo, pessoal do Chico Xavier. Fiquem com Deus. Até a próxima.